Tem o que fazer com as mãos durante o culto. Também gostaria de mencionar que temos mais 3 livros. O pastor Messias gentilmente conseguiu para nós a coragem de permanecer um comentário pastoral sobre o livro de Judas. A nossa suficiência não está na nossa resolução doutrinária, está inteiramente em Jesus Cristo. É fantástico, fantástico. A redenção na fronteira, Jesus, a igreja e os oprimidos, escrito por Messias Santos e também um amigo dele, Pedro. Eu ainda não li, então se vocês puderem ler e depois me falar, agradeço, vale nota. E o último, talvez um dos meus favoritos, acho que todo cristão deve ler uma vez na vida, é Manso e Humilde, pelo Dane Ortlund. Muitas vezes nós abordamos cristologia na igreja de forma bem técnica. Mas Dane Ortlund, através de Mateus 11, ele nos fala sobre como é o coração de Jesus para com pecadores. Sabemos que ele salva, mas será que ele quer me salvar? Essa é a pergunta que o Dane Ortlund ele responde nesse livro, Manso e Humilde. Sempre que eu ouvi de alguém que tem aquela obsessão mórbida sobre os pecados, talvez alguém que cresceu num lar bem legalista, eu gosto de passar esse livro para eles, porque tem um efeito balizador na teologia deles, na cristologia deles, mas especialmente no emocional deles também, entendendo que Jesus ama os pecadores. Vamos agora ao que nos interessa. Eu gostaria que vocês concordem comigo que cada decisão tem uma consequência. A sua vinda para essa igreja hoje de manhã foi porque você tomou uma série de decisões em sequência e o resultado é que você está aqui e não no Sesc perto da minha casa. Então tem consequências. Você se associa com as pessoas erradas, pode ser que a consequência seja que você vai justamente se envolver com problemas e encrencas que não pertencem a você, mas você é associado. Você pode se associar com pessoas boas e você vai ter maravilhosas amizades pelo resto da sua vida, um verdadeiro dom de Deus. Lógico, a pessoa que você escolhe casar, se for a pessoa ruim, você está algemado no seu próprio inferno pessoal, até que a resolução desse casamento. Mas casa com a pessoa certa, que tem as prioridades certas, que ama a Deus acima de tudo, é uma dádiva de Deus também. Então, as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, sempre têm uma consequência, seja geograficamente, seja socialmente, como nós falamos em casamento, seja teologicamente. Vamos olhar em Hebreus 10, por favor. 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25, assim diz a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então eu te pergunto,
Alguém diz para você: eu conheço Jesus Cristo através do novo e vivo caminho. Eu tenho acesso a Deus Pai por Jesus Cristo. Mas eles não consideram uns aos outros. Eles sim deixam de congregar. Eles não admoestam uns aos outros. Vocês estão vendo a dissonância entre alguém que fala que tem uma causa sem uma consequência consistente. Essa é a questão que nós nos debatemos vez após vez na teologia, na igreja. Eu encontro pessoas todo dia que falam: eu creio em Deus. Mas qual fruto produz? Qual a evidência? Qual a consequência desse fruto? E talvez a pergunta também seria: qual evidência devemos esperar? Devemos esperar que eles tiram todo o cabelo e falam com sotaque para ser um cristão como eu? Isso é justo? Isso é bíblico? Claro que não. Então a questão é justamente quais as consequências que a Bíblia apresenta. E na sua folhinha você tem esse dispositivo na página 2. Para quem estava domingo à noite passado, eu mencionei esse documento, que é o primeiro pacto 336 anos atrás. E o pacto que nós temos hoje é tatara, deste. Eu gostaria de ler com você, mas eu gostaria que você se atenta para as coisas que eles afirmam em parágrafo 2 e entende que tudo que vem depois é consequência dessa afirmação, parágrafo 2. Vamos lá. Nós que desejamos andar juntos no temor do Senhor, com a ajuda do seu Santo Espírito, professamos nossa profunda e séria humilhação por todas as nossas transgressões. E nós, solenemente na presença de Deus e uns dos outros, reconhecendo nossa própria indignidade, nos entregamos ao Senhor como igreja, segundo a Constituição Apostólica, para que Ele seja nosso Deus e nós sejamos o seu povo, através da aliança eterna de sua livre graça, na qual somente esperamos ser aceitos por Ele, por meio de seu bendito Filho Jesus Cristo, a quem tomamos como nosso sumo sacerdote para nos justificar e santificar, e nosso profeta para nos ensinar e para nos submetermos a Ele como nosso legislador e Rei dos santos, e para nos conformarmos a todas as suas santas leis e ordenanças para o nosso crescimento, fortalecimento e consolação, para que vejamos como uma santa esposa para Ele e o servimos em nossa geração e aguardamos a sua segunda vinda como nosso glorioso noivo. Eles estão afirmando: nós conhecemos Deus, somos o povo de Deus. Jesus Cristo é nosso profeta, sacerdote e rei. Qual a consequência disso? Terceiro parágrafo. Plenamente satisfeitos com a comunhão na igreja e com a verdade da graça que se manifesta em boa medida no espírito uns dos outros, unimos solenemente em santa união e comunhão, submetendo humildemente à disciplina do Evangelho e a todos os santos deveres exigidos de um povo em tal relação espiritual. Prometemos e nos comprometemos a andar em toda santidade, piedade, humildade e amor fraternal, na medida em que pudermos tornar nossa comunhão agradável a Deus, reconfortante para nós mesmos e amável para o restante do povo do Senhor. Prometemos zelar pelas conversas uns dos outros e não permitir que o pecado se acumule entre nós, na medida em que Deus o revelar a nós ou a qualquer um de nós. E a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, advertir, repreender, admoestar uns aos outros com mansidão
segundo as regras que Cristo nos deixou a esse respeito. Prometemos, eles vão adiante, orar de maneira especial uns pelos outros, pela glória e crescimento desta igreja, pela presença de Deus nela, pelo derramamento do seu Espírito sobre ela e pela sua proteção para a sua glória. Prometemos carregar os fardos uns dos outros, permanecer unidos e ter compaixão uns pelos outros, em todas as circunstâncias, tanto externas quanto internas, conforme Deus em sua providência nos colocar. Agora, o meu parágrafo favorito, para falar a verdade, é a próxima aqui. Prometemos suportar com muita ternura as fraquezas, falhas e enfermidades uns dos outros, não as revelando a ninguém fora da igreja, nem na igreja, nem a alguém dentro dela, a menos que seja de acordo com a regra de Cristo e a ordem do Evangelho previsto para esse caso. Prometemos lutar juntos pela verdade do Evangelho e pela pureza dos caminhos e ordenanças de Deus, evitar causas e causadores de divisão, esforçando-nos para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esses irmãos, eles alegam em parágrafo 2, Cristo é meu profeta. Ele me ensina a verdade de Deus. Então, obviamente, a consequência deveria ser um povo que obedece à palavra de Deus. Talvez vocês notaram durante a leitura disto aquela palavra que vai se repetindo uns pelos outros, uns pelos outros. Por isso, nesse documentozinho, página 4, 5 e 6, eu peguei cada vez que a Bíblia no Novo Testamento usa essa palavra, uns aos outros, um pelos outros, uns com os outros, eu já deixei tudo listado para vocês consultar depois, para ver se esse documento, aquilo que eles estão prometendo, é de fato da palavra de Deus. Mas se nós dizemos que Cristo é o nosso sacerdote, que Ele nos transformou de dentro para fora, seria condizente que nós produzimos evidências que fomos, de fato, transformados por este grande sumo sacerdote. E se nós afirmamos que Jesus é Senhor e Rei, a evidência, a consequência disso, deveria ser uma obediência inegável que mostra que Cristo é seu Senhor e seu Rei. Nós vemos essa dinâmica na leitura em Atos, onde nós olhamos hoje de manhã. Em Atos capítulo 1, versículo 3, você vê que algumas pessoas encontram com Jesus. Versículo 3 de capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, Jesus Cristo se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui nós temos o encontro de homens com Cristo. Qual é o efeito, a consequência desse encontro? Versículo 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha o efeito. Todos estes perseveravam unânimes, de um só coração, em oração, com as mulheres, com Maria e com os irmãos de Cristo. Então nós temos encontro, nós temos efeito, causa, consequência. Eles continuaram, perseveravam unânimes. Mas, mais tarde, onde foi lido hoje de manhã, Pedro, ele exalta Jesus Cristo em versículo 36 de Atos 2. Ele fala, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, e de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E a primeira consequência aparece em versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntam, o que devemos fazer, homens irmãos?
E Pedro, ele é muito simples, ele é muito direto, ele fala, vai até Jesus, corre até Jesus. Em versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles fazem isso, e qual é a consequência? Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, partir do pão e nas orações, versículos 46 e 47, repete o mesmo dispositivo diariamente, perseveravam unânimes. Vocês estão entendendo? Quando alguém se encontra com Jesus Cristo, como os apóstolos encontraram com Jesus Cristo, a resposta é que eles se tornam comprometidos, unidos de propósito e de coração. E quando esses adicionais 3.000 encontram com Jesus Cristo, a resposta deles é que eles se tornam comprometidos também com a doutrina, com a comunhão, com o partir do pão e as orações. Então, por isso, nesse documento que vocês estarão assinando hoje à noite, você vai ver o Pacto das Igrejas Batistas, página 1. Você vai ver que esse documento afirma que fomos levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Qual é a consequência disso? Parágrafo 2 começa, comprometemo-nos a. Parágrafo 3, comprometemo-nos a. Parágrafo 4, além disso, comprometemo-nos. E parágrafo 5, finalmente, nos comprometemos. É normal isso, pelo exemplo bíblico, na igreja primitiva, que alguém que conhece Jesus Cristo seja comprometido com alguma coisa. Eu gostaria de sugerir para vocês 5 evidências visíveis, específicas, de quem verdadeiramente conhece Jesus Cristo, de quem verdadeiramente é comprometido, porque eles conhecem Jesus Cristo. Como eu sou calvinista, vão ser 5 pontos. Primeiro, o cristão comprometido crê. Ele crê. Segundo, um cristão comprometido cresce. 3, um cristão comprometido coopera e contribui. 4, um cristão comprometido compartilha. E 5º e último, um cristão comprometido convive. Crer, crescer, cooperar e contribuir, compartilhar e conviver. Eu gostaria de andar com vocês passo a passo por esse pacto das igrejas, mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos que na sua sabedoria tem deixado um grande e rico legado de pertences ao seu povo, através de toda a história que condizem de fato com a sua palavra, e tem depositado conosco para aprender com os mestres do passado, para aprender, Senhor, dos antigos que andaram fielmente a corrida da fé antes de nós. Senhor Deus, nós pedimos que enquanto nós estudamos esse assunto, que nós não estejamos pensando uns dos outros, mas que nós avaliamos a nós mesmos se nossa confissão é condizente e convincente com um conhecer salvífico de Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Primeiro ponto. Um cristão comprometido crê. Olha o parágrafo 1. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sob a profissão de fé em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo firmar
solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Eu creio em Deus, mas o que especificamente? Olha a primeira coisa, em Deus. Hebreus 11, versículo 6, ele fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se galardoador dos que o buscam. A primeira coisa que a pessoa precisa falar, olha, eu estou em Cristo, eu sou um novo nascido, é justamente eles precisam crer no próprio Deus, mas não só isso, na palavra dele também. Você fala, mas como você tira isso aqui? Nós não vemos na natureza evidências que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Isso é revelação especial, através da palavra de Deus. Então, se você vai dizer que você crê em Deus, que você de fato tem uma vida transformada, a sua confissão precisa necessariamente ser, eu creio em Deus e eu creio na sua palavra. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo escreve, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você não pode professar fé em Jesus Cristo e deixar de lado a palavra de Deus e falar, olha, Gênesis é cheio de bons lendas que nos ensinam bons morais, mas não é a palavra de Deus. Não, é através da Bíblia que nós entendemos que Jesus Cristo é o Salvador. E falando sobre Cristo, ele mesmo em João 17, 17, ele fala, santifica-os na verdade, como se fosse alguma coisa assim, separado, talvez divorciado da nossa realidade, alguma coisa filosófica. Não, ele restringe imediatamente depois, a tua palavra é a verdade. Um cristão comprometido crê em Deus, na palavra de Deus e no Evangelho de Cristo. Jesus é o Evangelho, como nós vimos em Efésios 1, versículo 13. Este Evangelho, esta verdade, essa pessoa de Jesus Cristo é a nossa salvação. Versículo 13, de capítulo 1 de Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados como o Santo Espírito da promessa. Ele começa em quem também vós. Está falando de uma pessoa, não de uma filosofia, não de um caráter histórico que não tem relevância. Ele está falando, vocês acreditaram nesse homem. E ele é a palavra da verdade. Ele é a palavra viva e encorpada. E ele é o evangelho da nossa salvação. Quem crê, quem se diz comprometido, quem se diz estar em Cristo, precisa necessariamente crer em Deus, a sua palavra e o Evangelho de Jesus Cristo. O que significa crer em Cristo? O que significa ter fé em Cristo? Se vocês olharem no Novo Testamento apenas, a palavra fé tem 3 significados. A primeira é um conjunto de doutrinas. Olha em 1 Timóteo 4, versículo 1. Fé como conjunto de doutrinas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha o versículo 6 também. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
Então, fé, muito mais do que um sentimento em Jesus Cristo, é um conjunto de doutrina biblicamente falando. Mas o segundo uso de fé é, sim, sobre a salvação, em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você vê nesse versículo, nós temos a palavra graça, que é feminina, né? E nós temos mediante a fé, que também é uma palavra feminina, mas aí quando ele completa, ele fala, e isto não vem de vós. Ele está falando do quê? Da graça? Da fé? Não, ele está falando, olha, tudo isso, graça, fé, arrependimento, o evangelho, conhecimento de Deus, a palavra de Deus, tudo, absolutamente tudo, é dom de Deus. Mas também o terceiro uso de fé na Bíblia é o que mais nos toca em Hebreus 11, versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. A fé significa conjunto de doutrinas, sim. Salvação, sim. Mas também a sua virtude relacional. Você pode falar que você crê em Cristo, mas como está a sua vida evidenciando isso? Quando nós falamos um cristão comprometido crê, nós dizemos que ele afirma que eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu creio no Evangelho de Jesus Cristo como único Salvador. Quem Ele é, o que Ele fez, quem Ele me faz, Filho de Deus. Mas também a minha crença é expressa, é manifesta, é visível numa vida moldada pelo Evangelho. Não pode separar as coisas. E ainda mais, a minha vida é formada e moldada por profundas convicções de doutrina bíblica. Não pode separar as duas coisas. Mas a segunda coisa que eu gostaria que olhassem, em parágrafo 2, um cristão comprometido cresce. Parágrafo 2, a primeira parte, comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Se alguma coisa tem vida, ela cresce, não é mesmo? Então eu te pergunto, você está crescendo? Você está crescendo? Paulo estava muito preocupado com isso em Filipenses 2, versículo 12, ele fala, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei ou crescei a vossa salvação com temor e tremor. Se é alguma coisa viva, vai crescer. Pedro também, ele em 2 Pedro 3, versículo 17, ele fala, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro pergunta, vocês estão crescendo? E imediatamente ele dá uma área onde você deveria estar crescendo. Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a minha pergunta para vocês, irmãos e irmãs, hoje, vocês estão crescendo? Vocês estão entendendo a salvação de uma forma mais profunda? De uma forma mais correta? De uma forma mais bíblica? Vocês estão entendendo a justificação pela fé?
e estão se distanciando do apoio que nós temos pela natureza pecaminosa de confiar em nossas próprias obras. Você está crescendo em confiar em Jesus Cristo somente para o perdão e a santificação dos seus pecados? Se tem vida, tem crescimento. Mas também você está crescendo em coisas práticas. O que é ter uma nova vida em Jesus? O que é ser transformado de dentro para fora? O que a sua família está vendo dessa transformação na sua vida? Quando eu fui convertido, eu fui ensinado que esse crescimento não era progressivo, era instantâneo. Usavam palavras como segunda bênção e outras coisas mais, santificação automática. Então, para as pessoas que acreditam nisso, é lógico que o elevador não chega ao último andar no prédio deles. Mas para as pessoas que pensam nisso, eles ficam esperando aquele momento mágico onde toda a santificação aconteça de tudo de uma vez e eles se tornam perfeitos. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre crescimento, desenvolvimento, com alguma coisa progressiva. Gálatas 4:19, ele fala: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Também, esses mesmos atribulados diziam que um verdadeiro cristão precisa avaliar. Ensinaram que na hora do almoço e antes de dormir deveria existir o autoexame para responder à pergunta: sou mais santo do que eu era 6 horas atrás? Qual o problema com isso? Se você começar um regime e começa a medir quantas gramas você perdeu nas últimas 6 horas, vai ser uma experiência bem neurótica para você. Então, a Bíblia nunca fala nesses incrementos de 6 horas ou 15 minutos. Ele está falando, vamos supor, no último ano. Nos últimos 52 semanas. Nas últimas 52 oportunidades que teve para o EBD. Quanto você frequentou? Nas últimas 52 semanas, quantas vezes você se uniu como povo de Deus para orar? Nas últimas 52 semanas, como você se tornou mais como Cristo no seu lar, na sua resposta e reação com seu marido e esposa e filhos? Essa é a pergunta. Nesse período, quanto mais você tem progredido no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento da sua palavra, de aplicação prática disso? Porque onde a vida tem crescimento. E não somente é conhecimento no salvação de Cristo, isso é muito importante, mas também na Bíblia e em doutrina. Olha comigo em Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, é uma coisa progressiva, dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Olha em versículo 11. Ele fala para o aperfeiçoamento, e depois ele fala, cheguemos à unidade. Essa unidade é de se alinhar com a fé, com o conjunto de doutrinas, certo? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, Cristo, ele fala, eu tenho aqui a igreja. Eu tenho aqui membros imperfeitos. Como é que eles vão progredir? E o recurso que ele dá é dar para a sua igreja essa dádiva de apóstolos, e profetas, e evangelistas, e pastores, e mestres. Isso é a maneira que Cristo quer que nós nos aperfeiçoamos. Mas se eu não quiser me alinhar com isso, talvez eu creio em Cristo, mas igreja simplesmente não é minha coisa. Eu tenho a minha Bíblia. O que acontece? Aí, olha o último versículo, 14. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso que acontece. Quando você é obstinado e você fala, não, eu não quero viver a vida cristã como Jesus, Senhor e Rei, quer que eu viva. Você se torna esse imbecil, levado em vento. E nós já temos visto isso várias e várias vezes. Eu sei que na sua cabeça já vem memórias de rostos bem familiares, que tiveram esse fim trágico, ou estão tendo esse fim trágico. Mas Jesus Cristo te deu recursos. Ele te deu homens com talentos e serviços, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você vive num momento onde nós temos contato com ótimos homens que são dádivas de Deus para a sua igreja. E nós também temos esses homens dotados por Jesus Cristo para edificar a igreja, preservado em livros. Recentemente morreu MacArthur, Timothy Keller também foi, recentemente. Nós temos preservado os ensinos deles, a maneira que Deus abençoou eles na geração, nós temos preservados nos livros. Paulo, quando ele estava em prisão, próximo a ser morto, em 2 Timóteo 4,13, ele valorizava isso também. Ele fala, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, dediquem-se a um estudo profundo, sério, rotineiro da palavra de Deus. Faça pessoalmente. Leia a Bíblia. Ora, escuta a pregação. Toma vantagem da biblioteca que tem lá, que toda semana aumenta. Mas também faça coletivamente. Venha no EBD, venha nos cultos, se ajunta em pequenos grupos, estuda a palavra de Deus, fala sobre a palavra de Deus. Tem vários grupos de livros em andamento, em paralelo. Escolhe as pessoas que você prefere e vai junto, ler. Comprometemos, então, diz, a trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. 3. Um cristão comprometido coopera e contribui. Segunda parte de parágrafo 2. Comprometemos a, auxiliados pelo Espírito Santo, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Então nota, o primeiro ponto foi crer. Isso é uma coisa individual. A segunda coisa foi crescer. Também muito individual. A terceira coisa já parte para o coletivo. Cooperar, contribuir. Como se diz, manter os seus cultos. Isso não depende de um ou de outro, mas de todos nós. O que nós dizemos? Que um cristão que conhece Cristo começa a cooperar e contribuir, porque justamente é isso que Cristo fez por nós. Em Marcos 10, 45,
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Considera João 13 também. Vós me chamais o mestre, versículo 13, e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E alguém fala, eu conheço esse Cristo, ele é o grande servo, ele é o meu exemplo de serviço. Mas não coopera. Nós não estamos falando de dinheiro aqui, irmãos. Você coopera com os seus talentos, os dons que Deus te deu, para servir os outros membros do corpo. Paulo, ele coloca de uma forma tão bonita em Filipenses 2, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você está vendo aquela frase onde fala, a si mesmo se esvaziou? O que é que ele se esvaziou? Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus direitos. Era justamente, eu estava conversando com um rapaz ontem, que está passando por uma crise muito severa no casamento dele, muito severo. E ele, os dois, estavam brigando, cada um querendo o seu direito. Eu não podia resolver o problema da esposa, nem conversei com ela, só conversei com o rapaz. Eu perguntei, Cristo abriu mão dos seus direitos. Como você está sendo como Cristo no seu casamento? Como você está se sacrificando? Você fala, eu conheço Jesus, eu identifico com Jesus. Jesus é o servo e exemplo, mas você está contribuindo, você está cooperando. Não é simplesmente fazer coisas na igreja, vai muito mais profundo. 4 vezes, Paulo se identifica falando, eu sou cooperador de Deus. Em Atos 13, versículo 36, nós temos, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito de Deus adormeceu e foi junto para os seus pais. Servir, contribuir, é ser cooperador do próprio Deus, é de procurar os mesmos objetivos do próprio Deus, é contribuir e cooperar porque nós pertencemos a um corpo vivo e nós somos membros uns dos outros. Então nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus para suprir as necessidades uns dos outros, para servir os propósitos de Deus na nossa geração e para trabalhar junto como membros de um corpo deveria trabalhar. Você está contribuindo? Você está cooperando? A promessa de Deus para você é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós servimos, nós cooperamos, nós contribuímos, na certeza de que é Deus que abençoa, efetiva e frutifica esse serviço. Quarto, um cristão comprometido compartilha. Olha, por favor, parágrafo 3. Comprometemo-nos também em manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando
a expansão do reino do nosso Salvador. Aquela última frase de parágrafo 3, sempre e em tudo, visando a expansão do reino do Senhor, é o contexto para tudo que foi dito antes em parágrafo 3. Você poderia ler de certa forma assim, visando a expansão do reino do nosso Salvador, mantenho uma devoção particular. Visando a expansão do reino do nosso Senhor, evito e condeno todos os vícios. Visando a expansão do reino do nosso Salvador, eu educo religiosamente nossos filhos. E etc. E vai. Então, a esse ponto, nós precisamos perguntar como é que nós expandimos esse reino do Senhor. E a resposta é justamente, olha como Deus fez. Olha em João 3, 16 e 17, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus fala, eu vou expandir o reino. Como? O Evangelho. Enviando o seu Filho. A mensagem da salvação. Trazendo o Evangelho. E você fala, mas como nós hoje, em 2025, devemos expandir o reino? Eu te pergunto, a realidade do pecado, em Romanos 3:23, mudou alguma coisa? Você acha que mudou alguma coisa a suficiência de Jesus Cristo, a sua obra e sacrifício? Jesus Cristo é o Evangelho que Deus trouxe. Em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4, ele fala, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, portanto, para expandir o reino de Jesus Cristo, precisamos apresentar pessoas a este Senhor Jesus Cristo. É muito mais do que ganhar disputas de argumentos ou argumentos sobre ideias. Evangelismo é apresentar pessoas a Jesus Cristo e Jesus Cristo às pessoas. Então eu gosto da maneira como essa formulação prática de parágrafo 3, ele começa a ter um efeito cascata. Olha, se eu vou apresentar Cristo para as outras pessoas, eu preciso encontrar com Ele em primeiro lugar. Por isso ele fala aqui, manter uma devoção particular. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso ser relembrado que Ele é o Salvador suficiente. Eu preciso regozijar no perdão que Ele dá. Eu preciso lembrar que em mim não habita bem algum. E sem Cristo, não posso fazer nada. Se eu vou apresentar Cristo às outras pessoas, eu preciso conhecer e ter esse conhecimento e encontro com Cristo. Mas depois ele vai além, a evitar e condenar todos os vícios. Se eu vou apresentar Jesus Cristo aos outros, eu preciso ter uma vida digna desse Cristo que eu sirvo. Paulo diz melhor, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E essa seriedade só vai aumentando enquanto você vai dando passo a passo. Educar religiosamente os nossos filhos. Olha em Efésios 6, versículo 4.
Fala, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra admoestação do Senhor quer dizer um ensino que foi repetido tantas vezes que deixou uma marca permanente. Isso é admoestação. Está referindo a Deuteronômio 6, versículo 7, onde está escrito, inculcarás a teus filhos o ensino do Senhor. Mas disciplina está referindo a um local onde as crianças foram ensinadas o que amar, o que odiar e o que adorar. Ele fala, olha, o nosso pacto está dizendo, e Paulo está dizendo, você tem o privilégio divino de impactar permanentemente os seus filhos com o conhecimento do Evangelho. Você tem o prazer e o acesso de repetir o Evangelho de Jesus Cristo 10.000 vezes e ver os seus filhos se tornar discípulos de Jesus Cristo. Mas o que acontece se eles veem na sua vida que Jesus Cristo e o Evangelho não é realidade na sua vida? O que acontece? Paulo diz, você vai acender um fogo que vai ser violento e vai consumir absolutamente tudo. Esse provocará ira. Ira é aquele fogo violento, aquele inferno que consome, que é contra tudo de Deus e de todos. Queima contra Deus, queima contra Cristo, queima contra a palavra de Deus e a igreja de Cristo. Tudo por causa da sua hipocrisia. Não é somente pais que vocês devem conhecer o Evangelho muito bem e claramente para explicar. A sua vida precisa ser cruciforme, precisa ser moldado pelo Evangelho diante de seus filhos. Mas aí você vê que o pacto vai em ondas expandindo cada vez mais. Procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligente nos trabalhos seculares. Você é um embaixador de Cristo. Você recebeu o poder ao descer o Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. Seu trabalho é de continuar o que Deus e Cristo começou e agora nós precisamos continuar através do Evangelho. Deus vai trabalhar por você individualmente, no seu trabalho, com seus parentes. Deus vai trabalhar com você coletivamente como igreja local. E último, um cristão comprometido convive. Olha, parágrafo 4. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e delicadeza no trato, estar prontos a perdoar ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Parágrafo 4. Tem um peso terrível de legalismo quando é divorciado da realidade de Jesus Cristo. Entenda que Jesus Cristo fez tudo isso em parágrafo 4 para você, em primeiro lugar. Ele perdoou as suas ofensas. Ele veio em paz, trazendo o Evangelho. Ele cuidou de você. Ele intercede por você. Ele ajuda-nos nas nossas fraquezas e enfermidades. Portanto, devemos receber de Cristo e aplicar isso aos outros. Isso é a marca de alguém que realmente conhece Jesus Cristo. Eles veem em Jesus Cristo, eles começam a ser mais como Cristo no seu trato uns com os outros, orando, ajudando, cuidando, cultivando o relacionamento franco, sendo delicado e amoroso, perdoando ofensas e buscando, quando possível, a paz com todos os homens.
Em conclusão, se você realmente conhece Jesus Cristo, a manifestação visível disso, biblicamente, é que você vai ser comprometido com as mesmas coisas que os apóstolos estavam comprometidos, que a primeira igreja estava comprometida em Atos 2. Você crê, você cresce, você coopera e contribui, você está compartilhando o evangelho nas suas casas para os seus familiares, você está convivendo como Cristo com os membros da igreja. Por isso, Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Gostaria de orar com vocês.